Com um bisturi, Anice faz um trabalho delicado: retirar as camadas de tinta que cobriram a pintura original da Biblioteca Pública do Estado. É o primeiro passo para revelar as cores de 1920 e como elas são vibrantes. Existem algumas fotografias antigas que mostram o hall de entrada como ele era antes de ser pintado de cinza na década de 50. Então, historicamente, nós sempre tivemos vontade de fazer um trabalho de restauração nessas pinturas. Mas como a biblioteca sempre apresentou alguns problemas estruturais mais graves, como cobertura, instalação elétrica, então a gente nunca conseguiu direcionar recursos para isso, né? Então, agora, depois de alguns anos de intervenções que houveram na biblioteca, onde a gente conseguiu sanar esses problemas estruturais mais básicos, então conseguimos destinar uma quantidade de recursos, não só o governo do estado, mas a Associação de Amigos também destinou 125 mil, né, para iniciar esse processo de restauração mais efetivo das pinturas murais. Victor Silva, responsável pelo projeto e a decoração, teria se inspirado na Biblioteca de Sainte-Geneviève, em Paris, inaugurada em 1851. A pintura original do alemão Fernando Slater foi coberta por tinta cinza nos anos 50, quando os gestores da época alegaram que os murais dispersavam a atenção dos leitores e não tinham valor histórico. As camadas de repintura que nós temos ali na biblioteca, nas paredes, por sorte, não danificaram muito a pintura original de 1920, né? Elas estão, em geral, estão íntegras. A etapa consiste basicamente assim: se retira a pintura, né, se consolida as lacunas, né, se faz uma limpeza física e mecânica e depois se reintegra. O que é reintegrar? Se coloca, então, a complementação da lacuna com tintas contemporâneas, né, e que se diferencia das tintas utilizadas, né, com este propósito, então, né, de diferenciação das tintas utilizadas pelo Fernando Slater em 1920, né? Então, por isso que o restauro é uma ciência, né? Você tem que estudar bem o caso, né, para depois medicar, né? Ou seja, para ver qual a conduta que vai ser realizada ali na intervenção. O trabalho de restauro começou há cerca de um mês e deve durar um ano. A Associação de Amigos da Biblioteca Pública deu início ao processo de recuperação dos murais e a SEDAC deu sequência por meio do programa Avançar na Cultura do Governo do Estado. Esse prédio é um prédio de estilo eclético, maravilhoso, e que tem todas aquelas imagens, aqueles bustos de esculturas, né, que compõem a fachada com grandes homens da humanidade, não é? Enquanto nós providenciamos a pintura externa, nós teremos também o restauro de toda a mobília, de toda a parte, digamos, interna da biblioteca, e, ao mesmo tempo, nós estamos implementando alguns projetos que também tornarão a biblioteca mais, digamos assim, mais ágil, utilizando novas ferramentas tecnológicas. Então, é um presente para a cidade, com certeza, é um presente para todos nós porto-alegrenses e gaúchos, que tem um edifício tão magnífico da Biblioteca Pública, ter esse resgate nesse ano tão emblemático para o edifício e para a capital. Então, a gente espera que nos próximos anos, as próximas gestões continuem com esse trabalho. A gente espera um dia enxergar a nossa biblioteca totalmente restaurada, né?